apenas uma amada estrela de TV. Ela era um enigma. Uma alma privada envolta em uma camada de calor e magia que cativou o mundo. Mas por trás de sua persona brilhante nas telas, havia camadas ocultas de complexidade que poucos chegaram a ver. Novos detalhes de sua autópsia surgiram e estão prestes a mudar tudo o que pensávamos saber sobre essa mulher icônica. Herbie J. Pilato, autor de The Essential Elizabeth Montgomery e Twitch Upon a Star, The Bewitched Life and Career of Elizabeth Montgomery, recorda: ela era tudo o que você poderia desejar que sua estrela de TV favorita fosse na vida real. Calorosa, genuína e acolhedora, especialmente para alguém tão privada. Desde nossa primeira conversa até nossas conversas mais profundas sobre Bewitched, a natureza simples e doce de Elizabeth brilhou. Mas havia muito mais por baixo da superfície. Ela era uma pessoa profundamente complicada, e percebi isso à medida que fui conhecendo-a mais. Neste vídeo, estamos revelando essas novas e emocionantes percepções que não só desafiam a imagem pública de Elizabeth Montgomery, mas também revelam um lado dela que raramente foi visto. Junte-se a nós enquanto desvendamos as verdades não contadas e damos um olhar mais profundo na mulher por trás da ação mágica de mexer o nariz. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no ícone de sino para nunca perder uma atualização sobre a incrível vida e legado de suas estrelas favoritas. Bewitched, uma sitcom americana icônica, estreou na televisão em 1964, conquistando os corações de milhões com sua encantadora mistura de magia, comédia e vida suburbana. Criada por Saul Sachs e produzida por Harry Ackerman, a série conta a história de Samantha Stephens, uma bruxa encantadora que se casa com um mortal, Darren Stephens, e tenta viver uma vida comum. No entanto, os poderes mágicos de Samantha e sua família excêntrica frequentemente interrompem sua felicidade doméstica, resultando em situações hilariamente caóticas. Exibido pela ABC, o programa se tornou um fenômeno cultural, deixando uma marca indelével na história da televisão americana. No coração do apelo duradouro do show está sua premissa inovadora e personagens relacionáveis. Samantha Stephens, interpretada pela cativante Elizabeth Montgomery, é tanto mágica quanto adorável. Suas lutas para equilibrar sua herança sobrenatural com o desejo de normalidade tocando profundamente os espectadores. A dinâmica entre Samantha e seu marido Darren, interpretado primeiro por Dick York e depois por Dick Sargent, forneceu a espinha dorsal cômica da série. A exasperação humorística de Darren com as peripécias mágicas de Samantha criou uma tensão encantadora que mantinha os espectadores cativados. Durante sua exibição original de 1964 a 1972, Bewitched se tornou um triunfo crítico e comercial, classificando-se consistentemente entre os programas de televisão mais assistidos. Sua mistura imaginativa de fantasia e comédia familiar ressoou com públicos diversos, tornando-se um favorito entre as gerações. Publicações de prestígio como The New York Times elogiaram o show por sua originalidade e pela performance magnética de Montgomery, enquanto The Washington Post elogiou sua escrita inteligente e a habilidade de entrelaçar a vida cotidiana com elementos fantásticos. Os prêmios e críticas positivas refletiram a capacidade do programa de transcender sua época. O sucesso da série se estendeu para impressionantes índices de audiência Nielsen. Em seu pico durante a temporada de 1964 a 65, Bewitched foi classificado como o 7º programa mais assistido da nação.
Suas altas classificações persistiram, um testemunho de seu apelo abrangente e sua capacidade de entreter o público semana após semana. Além dos Estados Unidos, Bewitched encontrou uma base de fãs igualmente apaixonada internacionalmente. Sua mistura de temas domésticos relacionáveis e fantasia mágica ressoou com telespectadores de todo o mundo, consolidando seu status como um fenômeno cultural global. Mesmo após o fim de sua exibição original, Bewitched continuou a prosperar através de sindicação e reprises, apresentando novas gerações ao seu charme atemporal. A disponibilidade do programa nas modernas plataformas de streaming como Hulu e Amazon Prime garantiu seu lugar na cultura pop contemporânea, cativando tanto os fãs nostálgicos quanto os espectadores de primeira viagem. Hoje, Bewitched continua sendo um clássico querido, celebrado por sua narrativa inovadora, performances inesquecíveis e humor encantador. Mas alguém já parou para pensar sobre o padrão desconcertante que cerca o elenco de Bewitched? Ao longo dos anos, as mortes prematuras de muitos de seus amados atores geraram sussurros sobre uma maldição ligada ao programa. Os rumores, alimentados pela frequência e pelas circunstâncias de seus falecimentos, frequentemente atribuídos a câncer ou ataques cardíacos, fizeram alguns fãs se perguntarem se a série carregava uma sombra ominosa. É o tipo de especulação que surge quando vários atores de uma mesma produção parecem ter mortes prematuras ou agrupadas. E no caso de Bewitched, essa coincidência estranha deixou sua marca no folclore da cultura pop. A primeira tragédia ocorreu nos primeiros anos da série. Alice Pierce, que interpretava Gladys Kravitz, a vizinha curiosa sempre em alerta para a bruxaria de Samantha, foi diagnosticada com câncer de ovário terminal antes mesmo de as filmagens começarem. Apesar de saber que seu tempo era limitado, Pierce nunca revelou sua doença. À medida que sua condição piorava, sua perda de peso rápida se tornava evidente para os telespectadores mais atentos durante a segunda temporada do programa. Tristemente, Pierce faleceu em 3 de março de 1966, aos 48 anos. Sua interpretação de Gladys foi tão icônica que sua ausência deixou uma lacuna perceptível, embora o show tenha rapidamente escalado Sandra Gould para o papel. Os fãs lamentaram sua perda, mas continuaram assistindo sem saber das tragédias que viriam a seguir. Então, apenas 2 anos depois, outro membro querido do elenco se foi. Marion Lorne, que interpretava a doce e atrapalhada tia Clara, encantou os telespectadores com sua interpretação calorosa da bruxa desajeitada, mas adorável. Em 9 de maio de 1968, Lorne sofreu um ataque cardíaco fatal aos 82 anos. Sua morte ocorreu pouco antes do início da 5ª temporada. O trabalho de Lorne em Bewitched foi postumamente homenageado com um Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia, uma premiação que Elizabeth Montgomery aceitou em seu nome. Diferentemente da personagem de Pierce, tia Clara não foi recatada. Em vez disso, uma nova bruxa, Esmeralda, foi introduzida, interpretada por Alice Ghostley. O charme insubstituível de tia Clara permaneceu uma memória preciosa para os fãs. As mortes continuaram. 2 anos após o fim de Bewitched, Agnes Moorehead, conhecida pelos fãs como a imponente e flamboyante Endora, faleceu. Moorehead, que tinha uma carreira longa e distinta, sucumbiu ao câncer uterino em 30 de abril de 1974, aos 73 anos. Sua morte teve uma conexão misteriosa com um papel que ela assumiu quase 2 décadas antes no filme The Conqueror, filmado perto de um local de teste nuclear em Nevada. Com o tempo,
dezenas de membros do elenco e da equipe daquela produção desenvolveram câncer, e muitos, como Moorhead, não sobreviveram. Em seu leito de morte, Moorhead teria lamentado: "Eu nunca deveria ter aceitado esse papel." Apesar de seu fim trágico, ela deixou um legado de performances inesquecíveis, incluindo sua participação em Cidadão Kane. Moorhead está enterrada no Dayton Memorial Park, em Dayton, Ohio. Após a morte de Moorhead, uma série de mortes no elenco seguiu rapidamente. Roy Roberts, que apareceu como um personagem recorrente, faleceu de ataque cardíaco em maio de 1975, aos 75 anos. George Tobias, conhecido por interpretar Abner Kravitz, sucumbiu ao câncer de bexiga em fevereiro de 1980, aos 78 anos. Paul Lynde, que trouxe seu estilo cômico característico para o personagem do tio Arthur, faleceu de ataque cardíaco em janeiro de 1982, aos 55 anos. Mabel Albertson, que interpretava a mãe de Darren, faleceu de complicações da doença de Alzheimer em setembro de 1982, aos 81 anos. Maurice Evans, que interpretava o pai de Samantha, Maurice, morreu de câncer em março de 1989, aos 87 anos. Robert F. Simon, que também interpretou o pai de Darren, sofreu um ataque cardíaco fatal em novembro de 1992, aos 83 anos. As mortes continuaram na década de 1990 e início dos anos 2000. Irene Vernon, que interpretou Louise Tate, faleceu de uma doença não especificada em abril de 1998, aos 76 anos. Sandra Gould, substituta de Pierce como Gladys Kravitz, faleceu em julho de 1999, aos 82 anos, após complicações de uma cirurgia cardíaca. Casey Rogers, que substituiu Vernon como Louise Tate, faleceu após um derrame em julho de 2006, aos 80 anos. Alice Ghostley, que entrou na série como Esmeralda, faleceu em setembro de 2007 devido a câncer de cólon e complicações de um derrame, aos 81 anos. Embora algumas dessas mortes possam ser atribuídas a causas naturais devido à idade avançada dos atores, elas adicionaram à lenda da suposta maldição da morte de Bewitched. Entre os teóricos da conspiração, o argumento mais convincente para uma maldição centra-se nas mortes de 4 grandes membros do elenco no início dos anos 1990. David White, que interpretava Larry Tate, enfrentou uma perda pessoal inimaginável quando seu filho Jonathan morreu no atentado de Lockerbie, em 1988. Já viúvo após a morte de sua esposa no parto décadas antes, White se afastou dos holofotes e faleceu de ataque cardíaco em novembro de 1990. Um dos aspectos mais emocionantes de Bewitched é a história de Dick York, o ator original que interpretou Darren Stephens. A interpretação de York como o marido dedicado, embora frequentemente atrapalhado, lhe rendeu aclamação crítica e uma indicação ao Emmy em 1968. No entanto, seu tempo no programa foi ofuscado pelas dificuldades de saúde debilitantes, decorrentes de uma lesão nas costas, sofrida durante as filmagens do filme They Came to Cordura anos antes. Durante as 2 primeiras temporadas de Bewitched, A Feiticeira, a condição de York era gerenciável, graças a acomodações como uma parede inclinada especialmente construída no set, permitindo-lhe descansar entre as cenas. No entanto, na 3ª temporada, a dor dele se intensificou para um grave distúrbio degenerativo da coluna, levando a atrasos frequentes nas filmagens.
Os roteiros do programa foram até ajustados para incluir cenas nas quais Darren passava tempo na cama ou no sofá para aliviar o esforço físico de York. A saúde de York piorou na quinta temporada, e suas ausências foram explicadas dentro da trama como viagens de negócios. Infelizmente, sua dependência de analgésicos, incluindo codeína e relaxantes musculares, complicou ainda mais as coisas. O diretor William Asher certa vez descobriu York inconsciente em seu carro durante uma filmagem, levantando preocupações sobre vícios em substâncias, além de seus problemas físicos. Apesar desses desafios, Asher escolheu apoiar York e permitiu que ele continuasse em seu papel. O ponto de ruptura ocorreu durante as filmagens do episódio Daddy Does His Thing. York sofreu um episódio grave no set, lembrando mais tarde: "Eu estava tão doente que não consegui continuar. Eu estava com febre de 105 e calafrios no meio do verão." Após desmaiar no set e morder a língua com força, York decidiu que era hora de se afastar do programa. Em uma conversa emocionada com Asher, ele concordou em deixar a série para se concentrar em sua recuperação. York foi substituído por Dick Sargent na sexta temporada, que interpretou Darren até o final da série em 1972. Refletindo sobre sua saída, York disse com gratidão: 5 anos como o marido de Liz em Bewitched. Não há ressentimentos. Eu só quero uma chance de fazer outros papéis no palco e no cinema. Ironia do destino, seu substituto, Dick Sargent, enfrentou um destino semelhante. Embora não tenha sido tão bem recebido pelos fãs, Sargent continuou o papel de Darren após a saída de York. Diagnosticado com câncer de próstata em 1989, Sargent assumiu publicamente sua homossexualidade em 1991, tornando-se um pioneiro em Hollywood. Ele faleceu em 8 de julho de 1994, aos 64 anos, e seus restos mortais foram cremados. Elizabeth Montgomery o elogiou por sua coragem e amizade, um sentimento sincero entregue pouco antes de sua própria morte precoce, menos de um ano depois. A morte de Elizabeth Montgomery, em 1995, aos 62 anos, chocou os fãs e adicionou outra camada de mistério aos rumores sobre a maldição. Como a mais jovem integrante do elenco principal, sua morte devido ao câncer coloretal foi especialmente marcante. Com sua partida, parecia que o mundo havia perdido sua feiticeira de TV favorita. Para os fãs, a série não apenas marcou o fim de uma era, mas também deixou um legado sombrio, já que o declínio constante do elenco trouxe à tona a suposta maldição. A luta de Elizabeth Montgomery contra o câncer de cólon permanece um capítulo profundamente emocional na história de sua vida, marcada tanto pela brevidade quanto pela progressão devastadora. Em apenas 6 semanas, o que começou como sintomas vagos evoluiu para um diagnóstico de câncer em estágio 4, uma revelação particularmente dolorosa, já que o câncer de cólon é frequentemente um dos mais preveníveis e tratáveis quando detectado precocemente. Esse rápido declínio chocou seus entes queridos e fãs, levantando questões persistentes sobre como uma tragédia tão grande poderia se desenvolver tão rapidamente. Esse mistério chamou a atenção do renomado patologista forense, Dr. Michael Hunter, que decidiu investigar as circunstâncias em torno da morte de Montgomery. Seu trabalho, apresentado em Autopsy: The Last Hours of Elizabeth Montgomery, busca desvendar as complexidades não vistas por trás de sua doença e morte prematura. De acordo com o Dr. Hunter, os meses que antecederam sua morte estavam repletos de sinais que, em retrospectiva, pintavam um quadro mais claro de sua condição. Fraqueza, cansaço persistente e dor abdominal,
sintomas comuns do câncer de cólon, afligiram Montgomery, mas foram tragicamente confundidos com problemas menos graves. Essa interpretação equivocada atrasou seu diagnóstico e, por fim, sua chance de tratamento eficaz. Enquanto filmava Deadline for Murder, From the Files of Edna Buchanan, Montgomery começou a apresentar sintomas parecidos com os de uma gripe, que ela ignorou, acreditando serem algo leve. Tragicamente, quando procurou ajuda médica, o câncer já havia se espalhado de seu cólon para o fígado, deixando-lhe poucas opções. Enfrentando um prognóstico sombrio, Montgomery tomou a decisão profundamente pessoal de abandonar os cuidados hospitalares prolongados, optando por passar seus últimos dias em sua casa em Beverly Hills. Lá, cercada por seu parceiro, Robert Foxworth, e seus 3 filhos de seu casamento anterior com William Asher, ela faleceu pacificamente na manhã de 18 de maio de 1995, aos 62 anos. De acordo com seus desejos, seu corpo foi cremado. Um mês depois, em 18 de junho, um serviço memorial foi realizado no Cannon Theatre, em Beverly Hills, para homenagear sua vida e legado extraordinários. O evento contou com tributos emocionantes, incluindo apresentações de Herbie Hancock e Amanda McBroom e uma homenagem tocante de Dominic Dunne, que falou sobre os primeiros dias da amizade deles em Nova York. Os entes queridos de Montgomery também compartilharam suas memórias, com sua filha, irmão, enteado e até sua enfermeira oferecendo reflexões. Foxworth, emocionado com a demonstração de carinho, leu cartões de simpatia enviados por fãs que a adoravam. Mas será que existe realmente uma maldição? Quando comparadas à expectativa de vida média nos Estados Unidos de 78 anos, as estatísticas sobre as mortes do elenco de Bewitched não parecem tão extraordinárias. Dos 20 atores principais, metade faleceu antes dos 78 anos, enquanto a outra metade viveu além disso. Esses números, vistos objetivamente, estão intimamente alinhados com o que seria esperado por probabilidade estatística. Ainda assim, o peso emocional de suas perdas, combinado com o padrão estranho de tragédias relacionadas à saúde, manteve o mito da maldição de Bewitched vivo na imaginação popular. Com o passar dos anos, Bewitched manteve seu lugar como um dos programas de TV mais queridos, mesmo enquanto as histórias de seu elenco se entrelaçavam com rumores e lendas. Seja coincidência ou maldição, as histórias em torno da série nos lembram da fragilidade da vida e do poder duradouro da memória. Através de sua narrativa mágica e o talento de seu elenco, Bewitched conquistou seu lugar como uma das séries de TV mais amadas. Sua morte marcou o fim de uma era, mas sua carreira, abrangendo televisão, cinema e teatro, continua viva, lembrando-nos do talento extraordinário e do espírito que ela trouxe para cada papel. Desde sua performance de destaque como Samantha Stephens em Bewitched, até seu trabalho menos conhecido, porém igualmente envolvente, em papéis dramáticos, a carreira de Elizabeth foi um testemunho de sua versatilidade, inteligência e dedicação ao seu ofício. Embora ela não esteja mais conosco, seu legado como uma das estrelas mais amadas da TV permanece tão forte quanto sempre. Elizabeth Victoria Montgomery nasceu em 15 de abril de 1933, em Los Angeles, Califórnia, filha de 2 figuras proeminentes do mundo do entretenimento. Sua mãe, Elizabeth Daniel Bryan, era uma atriz da Broadway, enquanto seu pai, Robert Montgomery, foi um renomado astro de cinema que depois passou a apresentar a popular série de antologias Robert Montgomery Presents, nos anos 1950. Crescendo em uma família profundamente enraizada nos negócios do entretenimento,
Os primeiros anos de Elizabeth foram cercados pela atração e pelos desafios da indústria do show business. Sua exposição às carreiras de seus pais desempenhou, sem dúvida, um papel significativo na formação de suas próprias aspirações. Sua paixão pela atuação floresceu em uma idade notavelmente jovem. Como ela se lembrou com carinho em uma entrevista de 1954 ao The Los Angeles Times, quando tinha apenas 4 anos de idade, ela já era uma atriz de faz de conta apaixonada. Ela atribuía seu amor pela performance ao legado de atuação que corria nas veias de sua família. Papai me diz que eu costumava subir no colo dele depois do jantar e dizia: "Eu vou ser atriz quando crescer." Não sei se ele me incentivava ou não, mas ele dizia que me apoiaria e me diria para esperar e ver o que aconteceria quando eu crescesse, compartilhou. O papel duplo de seu pai como mentor e crítico teve uma influência profunda em sua jornada. Serei bem honesta e digo que o papai me ajudou a conseguir uma chance na TV, e sou realmente grata pela assistência e orientação dele, disse Elizabeth. Ele é o meu crítico mais severo, mas também um verdadeiro amigo e um pai amoroso. Antes de entrar no centro das atenções, Elizabeth estava determinada a construir uma base sólida para sua carreira. Ela passou 11 anos na Westlake School for Girls, onde seu amor pelas artes dramáticas muitas vezes ofuscava outros estudos acadêmicos. Tenho certeza de que dei muitos cabelos brancos para minhas professoras de Westlake, porque as únicas coisas em que eu conseguia me concentrar eram os estudos relacionados às artes dramáticas, confessou. Depois de se formar em Westlake, ela passou 1 ano na prestigiada Spence School em Nova York, antes de receber seu diploma em 1951. Refletindo sobre sua jornada acadêmica, ela admitiu que a atuação sempre foi seu principal objetivo. A atuação foi e é meu objetivo principal na vida. Sua oportunidade de atuar profissionalmente surgiu em um papel que parecia tanto serendipitoso quanto intimidador. Interpretar a filha de seu pai em Robert Montgomery Presents. Foi a chance que eu estava esperando, admitiu Elizabeth. Eu achei que fosse sob medida para mim, porque quem poderia interpretar o papel melhor do que uma filha de verdade? No entanto, conseguir o papel não foi fácil. Elizabeth competiu com uma dúzia de outras candidatas nas audições antes de finalmente ser escolhida. Recordando as emoções intensas que antecederam sua estreia, ela revelou: "Todo mundo estava ansioso enquanto a hora da gravação se aproximava. Papai me chamou para o camarim dele para uma conversa motivacional de última hora. Eu garanti a ele que tudo estava sob controle até aquele momento. Não sei se ele podia perceber que eu estava tremendo toda. Mas quando as câmeras começaram a filmar o programa, não tive problemas em me concentrar no meu papel, e o programa aconteceu sem problemas." A performance de Elizabeth no programa lhe garantiu um lugar como parte do elenco de Robert Montgomery Presents, marcando o início de sua carreira profissional. Embora muitos especulassem sobre seus objetivos a longo prazo, ela manteve seu foco imediato na televisão. Talvez mais tarde, ela disse sobre oportunidades no cinema. "Agora não posso me prender a um contrato de longo prazo com filmes porque estou muito ocupada com a TV, mas espero que algumas dessas maravilhosas ofertas de filmes apareçam no futuro." O teatro também a intrigava, especialmente uma possível oportunidade de trabalhar em uma peça que seu pai estava dirigindo. "Eu te aviso se conseguir. Se conseguir, pode ter certeza de que o papai me fez merecer isso na competição", ela comentou. "Como eu disse, ele é um verdadeiro amigo e um pai amoroso, mas quando se trata de atuar, ele é um perfeccionista." Apesar da orientação e apoio de seu pai,
O relacionamento deles não era isento de complexidade. Herbie J. Pilato, autor de várias obras sobre Elizabeth Montgomery, destacou a dualidade de seu vínculo. O pai dela não queria que ela seguisse seus passos e nem queria que ela fosse ao cinema. Ele era muito rígido. Mas por mais que ele não quisesse que ela atuasse, foi no programa dele que ela fez sua estreia e fez vários desses. Então, eventualmente, ele se acostumou. Suas diferenças iam além das aspirações profissionais. Seu pai apoiou fortemente o primeiro casamento de Elizabeth com o socialite de Nova York, Frederick Gallatin Cameron, uma união que terminou em divórcio após 1 ano. Fred queria uma esposa, e Elizabeth queria ser uma estrela, explicou Herbie. O segundo casamento dela, com o ator Gig Young, foi muito mais conturbado. Não apenas Young era 20 anos mais velho, mas o relacionamento deles estava cheio de dificuldades. Seu pai ficou furioso com isso. Acho que ela casou com ele por despeito de qualquer forma, disse Herbie. O casamento terminou de forma desastrosa, com Elizabeth escapando de uma situação abusiva. Em 1963, ela encontrou o amor com William Asher, com quem se casou depois de trabalharem juntos em Johnny Cool. A parte engraçada é que eles se odiavam quando se conheceram, mas depois se apaixonaram, revelou Herbie. A carreira de Elizabeth decolou na década de 1950 com participações em várias séries de antologia, incluindo Studio One, Playhouse 90 e Alfred Hitchcock Presents. Ela fez sua estreia na Broadway em Late Love, 1953, e retornou ao palco com The Loud Red Patrick em 1958. Sua carreira no cinema começou em 1955 com The Court Martial of Billy Mitchell, onde estrelou ao lado de Gary Cooper. No início da década de 1960, ela já havia se estabelecido firmemente como uma atriz versátil e cativante, com papéis em Johnny Cool e Who's Been Sleeping in My Bed, 1963. Como exploramos hoje, o legado de Elizabeth Montgomery é muito mais do que seu papel icônico como Samantha Stephens em Bewitched. Embora esse papel esteja eternamente gravado na história da televisão, é Elizabeth em si, seu calor, seu coração e seu espírito genuíno que verdadeiramente conquistaram os corações dos fãs ao redor do mundo. Herbie J. Pilato resume isso perfeitamente dizendo: as pessoas não dizem apenas, eu adoro esse programa. Elas dizem, eu a adoro. E é verdade, o incrível charme, profundidade e alma de Elizabeth serão sempre lembrados, não apenas pelos personagens que ela interpretou, mas pela mulher extraordinária que ela foi na vida real. Agora, queremos ouvir de você. Qual parte do legado de Elizabeth Montgomery mais ressoa com você? É o seu papel inesquecível em Bewitched? Ou a mulher por trás da magia